A greve dos servidores municipais de Florianópolis completa hoje 30 dias. Além dos impactos na área da saúde, com os postos fechados, na educação, com a suspensão das aulas, os empresários, lojistas também reclamam dos prejuízos provocados pela demora em encontrar uma solução. A greve dos servidores públicos de Florianópolis começou no último dia 17 de janeiro, uma semana depois do anúncio do pacote de austeridade do prefeito Jean Loureiro. Desde então, o seu Dejanir, dono dessa loja de artigos esportivos, não consegue fechar as contas. O movimento na sua loja diminuiu? No mês de janeiro, em torno de 20% para menos. Eu acredito que boa parte desse percentual seja causado pelos movimentos grevistas. O seu Valtênis passa pela mesma situação. Os servidores em greve representam quase 17% dos moradores da capital catarinense. A prefeitura avisou que vai descontar os dias não trabalhados dos salários dos grevistas. O movimento da loja de roupas caiu 25%. Sim, nós demitimos uma funcionária em janeiro. E mesmo que a greve termine hoje, a queda no consumo deve continuar. O principal ponto de impasse entre Prefeitura e Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Florianópolis é a Lei Complementar 597, de autoria do Executivo e aprovada no fim de janeiro pela Câmara de Vereadores. Essa lei extinguiu o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores públicos. Os benefícios cortados representavam praticamente a metade do pagamento de muitos deles. O movimento ganhou força depois do tumulto durante a votação do projeto na Câmara. No último dia 6, o prefeito Jean Loureiro criou por decreto uma comissão para elaborar um novo plano de carreira para os servidores, mas o Sintrazem, o sindicato da categoria, não aceitou participar. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina já declarou que a greve é ilegal. Hoje, a multa por dia de paralisação é de R$100 mil. O caso também já foi encaminhado para o Ministério Público. No primeiro momento, nós vamos dar um prazo de 48 horas para que o sindicato se manifeste a respeito, inclusive encaminhando já uma recomendação para um retorno nesse prazo de 48 horas. Se isso não for acatado, nós vamos estudar a possibilidade do ingresso imediato de uma ação judicial. Os líderes do movimento afirmam que estão recorrendo e que as negociações têm avançado, mas que ainda não há previsão para o retorno das atividades. Olha, acho que as reuniões foram importantes para nós podermos, pela primeira vez, conseguir explicar para os membros do Executivo que a retirada de direitos que eles propuseram na Lei 597 foi um erro. E, ao mesmo tempo, a permanência desses direitos não causa impactação financeira alguma no caixa da Prefeitura. Para a Prefeitura, as reuniões também foram importantes, mas os descontos vão continuar. A Prefeitura vai descontar sim, pois não seria justo com os servidores que estão trabalhando. Afetado diretamente pelo impasse, seu Valtênis desabafa. Não se pode entender como a Câmara de Vereadores, um vereador ganha mais do que um professor de 40 horas. Bom, para falar sobre esse assunto, nós convidamos o presidente da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, Sander de Mira, e também o presidente da CDL, da Câmara de Dirigentes Lojistas, Lidomar Bison. E também conosco, já Prisco Paraíso. Saudade de você. Seja bem-vinda. Tá certo, um mês de férias, muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Ainda falando sobre esse assunto, 30 dias, de greve dos servidores. Qual o impacto para o setor de vocês, o impacto para o comércio, primeiramente? Bom, posso dizer que o impacto ele é mais psicológico. O mês de janeiro ele teve uma retração em função da redução do turismo, ele foi medido nas praias e no centro. Normalmente, acontece, Normalmente acontece, mas a boa notícia que a gente tem aí é que a confiança volta a ser restabelecida, a gente tem uma boa perspectiva para o comércio na sequência. E é uma pena que aconteça uma greve tão extensa e tão prejudicial para a cidade. E a gente está aqui apoiando o prefeito na sua investida, porque entende que é uma investida de moralização, uma investida de ajuda ou de esperança para os tempos que vêm aí pela frente. Sander? Eu reforço essa posição.
ainda que a gente está sentindo um impacto grande no comércio, eu acho que esse ainda é menor frente aos problemas que essa greve ilegal, decretada ilegal pela Justiça, está impactando na vida do cidadão. As pessoas que precisam de atendimento de saúde que não estão tendo, as nossas crianças que não têm as suas aulas suspensas. Esse prejuízo para uma cidade como Florianópolis, no momento que a gente vive, ele é muito mais impactante do que um problema que até é importante, mas acaba sendo pontual do comércio, do serviço, das empresas que a gente desenvolve. Então, eu acho que essa reflexão ela é mais importante. Eu vou me permitir fazer uma colocação. Hoje, os jornais e o Diário publicam 2 páginas com posicionamento de 33 entidades empresariais da Grande Florianópolis, particularmente da capital, respaldando uma gestão eficiente, respaldando o plano diretor de 2014, respaldando o crescimento econômico que a cidade está empobrecendo, mas o CDL e a CIF também subscreveram essa nota, mas achei muito água com açúcar. Faltou um posicionamento firme, não subliminar, mas categórico, peremptório, de condenação da greve. Eu falo em relação a 2 que subscreveram o documento. Isso. Na verdade, essa nota ela é assinada, ela é subscrita por diversas entidades que compõem o braço turístico de Florianópolis, o braço da construção civil, as entidades do comércio, as entidades de serviço. Ela é composta também por entes do governo, como o SEBRAE, como a Embratur. E ela tem não só uma característica de apoio político, mas uma intenção também de apoio técnico, de apoio jurídico. A sociedade se mostra apta e se mostra disposta a ajudar o prefeito numa gestão eficiente, numa gestão competente, aplaude o prefeito quando ele começa a gestão trazendo otimismo para a cidade, mostrando que a cidade tem que ter um vetor turístico, tem que ter um vetor econômico para o seu desenvolvimento. Um prefeito que vem não só fazendo a distribuição de migalhas através do assistencialismo, mas também propondo uma fermentação do pão, né? Propondo um desenvolvimento do empreendedorismo, trazendo novas empresas para a cidade. Então, é isso que o setor produtivo está aplaudindo e está apoiando o prefeito. Então, é muito bom, a gente está aí disposto, através desse fórum, a manter esse apoio, a desenvolver esse apoio e a suportar o prefeito. Eu também endosso. Eu acho que a gente está num momento importante, a gente tem que olhar para frente, isso acima de tudo. A nossa cidade vive e precisa enfrentar importantes temas. A Associação Comercial fala isso com muita naturalidade e com facilidade, afinal de contas nós apresentamos para todos os candidatos de partidos diferentes antes da eleição um conjunto de propostas e proposições, muitas dessas foram execuídas agora nesse processo legislativo, então nós precisamos discutir o futuro. O que a gente não pode admitir é nós ficarmos reféns de uma greve ilegal e que tenha base com clareza política. Sem dúvida. Né? A prefeitura já manifestou em todas as ocasiões que não há perda de direitos dos funcionários municipais, né? O que precisa é ser feito um ajuste. O país, o estado e o município vivem situações muito difíceis. Todos os candidatos que nós procuramos, que nós entregamos, manifestaram a sua preocupação com a situação econômica do município. E nós precisamos fazer alguma coisa, né? Então é preciso ceder, é preciso trabalhar, é preciso olhar onde que nós podemos nos tornar mais eficientes. E agora, de fato, é difícil a gente conseguir entender de uma forma tranquila um colaborador da prefeitura, lotado como auxiliar de estacionamento, tendo salários muito desproporcionais. Então, nós precisamos regularizar as incongruências. Então, eu acho que isso fica importante. E os interesses políticos não podem se sobrepor aos interesses da cidade. Certamente. Agora, voltando a falar do comércio, nós temos a informação, o IBGE, inclusive, divulgou ontem, que o varejo catarinense ele teve o pior índice em 15 anos. Só que esse resultado ainda deixa Santa Catarina como o 5º estado melhor no país. Então, a expectativa é boa. Essa pesquisa foi divulgada ontem pelo IBGE, foi uma queda de 5,1% em relação ao ano passado. Agora, a gente tem também a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia. E vocês acham que o objetivo, principalmente, é claro, é movimentar a economia. Como é que vocês veem esse panorama para 2017? Acredito que um panorama já de estabilidade, pelo menos, né? A gente vê isso com muito positivismo, porque, de fato, a falta de confiança é o principal
motivo da queda das vendas, o principal motivo da queda da atividade econômica. Então, uma vez que a gente tem aí a perspectiva de injeção de dinheiro na economia, né, em que as pessoas têm um pouco mais de acesso ao crédito, a gente vê isso com olhos positivos. Voltando um pouquinho à questão do contexto do município, o Brasil tem hoje mais de 12 milhões de desempregados, né? O setor público não tem nenhum. Então, como sociedade, devemos sim discutir... Questão da greve, né? Porque os números falam por si. Florianópolis não só da greve, como da estabilidade, né? No emprego, né? Não é só Florianópolis, é o Estado, é o país. Por exemplo, Florianópolis tem 15 mil funcionários a um custo de 70 milhões mês. É uma média de mais de R$4.000 por servidor. Não se vê isso no setor público, no setor privado, desculpa. Bom, nós vamos acompanhando essa situação, né, Prisco, da greve. Só para fechar, pegando a carona na questão do desemprego, será que já começa a gerar emprego ainda nesse primeiro semestre, Sandra? A gente tem otimismo que sim, apesar de que a gente tem que olhar esses números com algum cuidado. O nosso estado é um estado diferente da federação. Ele impacta menor na crise e também a gente tem a velocidade maior de sair. Florianópolis ainda é uma cidade que está muito impactada positivamente com o movimento do turismo de verão, que não foi tão grande quanto se esperava, né? Mas é que acaba dando um gás adicional. De qualquer forma, a gente tem que trabalhar, tem que arregaçar as mangas e temos desafios imediatos para a gente vencer. Tá certo, nós vamos acompanhando a situação da greve no município de Florianópolis. Prisco, daqui a pouco você volta com política e obrigada pela presença de vocês aqui no SBT Meio Dia.